Essa palavra que eu vou trazer hoje é interessante porque durante essas 2 últimas semanas, Deus queria falar algo comigo, Deus queria enfatizar algo no meu coração, e eu só fui perceber essa semana, não é? O que Deus queria conversar comigo. Eu vou falar para os irmãos que foi um pouco difícil trazer essa mensagem hoje aqui. Porque na verdade eu não queria muito não. Eu não estava pensando muito nessa mensagem, essa é a real. Eu pensei, passou pela minha mente, e aí eu falei, não, mas acho que não é muito por aí, acho que não é isso que Deus quer falar, não é isso que Deus, né? Não é isso que o Senhor quer falar, Deus. E eu tentei buscar outros temas, eu procurei bastante, e não sei se é assim com vocês, mas quando algo fica na mente, não adianta, sabe? Quando você tem algo que Deus coloca no seu coração, você tenta procurar outra situação, outra saída, fala, não, vamos por outro lado, vamos tentar falar de outra coisa, e não sai, sabe? Eu não consegui desenvolver nenhum outro tema que não fosse esse. Vamos contextualizar, né? Eu gosto de trazer coisas da vida para poder trazer a mensagem. A assessoria de jovens, aqui, nós estamos fazendo, já compartilhando com os irmãos, nós estamos fazendo um encontro, 7 encontros, né? Data inicial e data fim, 7 encontros na casa do Edinho. E a gente já está indo para o 5º encontro. Está sendo uma bênção, sabe? Uma bênção por quê que está sendo? Porque coisas estão acontecendo, né? E quais são essas coisas? Comunhão, sabe? A comunhão ela está se fortalecendo. Os louvores simples, um violão só e voz de todos ali. Eu lembro que na outra semana nós cantamos um louvor, o Te Agradeço, né? Te agradeço por me libertar e salvar. E eu só comentei com o meu pai, não comentei com o pessoal, os jovens. Mas parecia que a gente estava cantando e a gente estava em 10, mais, sei lá, estava por aí. E parecia que a gente estava em 50, sabe? Uma voz assim, um coro muito gostoso, muito bonito. E foi falando com a gente, né? Então Deus tem falado com a gente. Deus está aumentando a nossa conexão com Ele. Deus está aumentando a nossa comunhão. De fato, a gente está vivendo a igreja de verdade, né? A igreja como Deus quer, a comunhão. Está sendo muito bom. E na semana passada, quando a gente finalizou o nosso encontro, eu estava já no fim, já. Quem estava perto era o Gé, a Carol estava perto. O Gé, a Carol, meu pai, a minha mãe, a Fê não estava, a Jojo não estava. A gente já estava voltando, então eu estava indo para buscar meu carro. E aí eu cheguei no meu carro, assim, e tinha um risco. E o risco ele vem da porta, depois vocês até quiser olhar, vocês olham lá que ainda está lá. Tem um risco que vem da porta do motorista até o fim. E assim, um risco forte, fino, que eu cheguei lá e ainda estava cru, né? Porque você passava, você sentia a rebarba na mão. E eu já estou tendo umas aventuras financeiras com o carro já, né? Algumas coisas estão acontecendo e algumas aventuras financeiras já estou tendo ali. E naquele momento, o meu coração ficou muito triste. Eu fiquei muito chateado. A primeira pergunta que passou na minha cabeça foi, por que Deus? Né? É bobo, né? Material, mas me entristeceu muito. Eu fiquei quieto aquela noite, eu entrei no carro, todo mundo que estava perto ali ficou triste junto comigo, e eu não falei mais nada, né? Eu falei, olha, não tenho o que falar, né? Sentei no carro, fui para casa, deixei meus pais, voltei, cheguei em casa, contei para a Fê, chateado ainda, mas aí eu falei, eu vou dormir e vamos ver, né? Dormi, no dia seguinte acordei muito bem, e Deus foi falando comigo, Deus foi conversando comigo, no meu coração. E eu quero conversar com os irmãos hoje, uma resposta que eu certeza que uma resposta que Deus deu para mim, que Ele já vinha falando antes desse acontecimento comigo, só não tinha prestado atenção, e que Deus já tinha dado para os nossos irmãos lá do passado, e que Ele continua dando essa resposta para nós hoje.
E o tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é o justo viverá pela fé. Amém? E aí eu quero entrar numa história como base, que é uma história muito conhecida, só que eu acho que ela é uma história que a gente tem um pouquinho de medo de passar por ela. Por que a gente tem um pouco de medo de passar por essa história? Porque a gente não sabe muito bem explicar essa história. Eu quero ler com os irmãos Jó. Quero começar aqui, eu vou fazer pegar um pouco de cada coisa, para a gente ter uma base, tá bom? Então eu vou ler Jó 1, eu vou ler o versículo 1, o 6, 8, 9 e 11 e 12, tá? Eu estou cortando alguns pedaços porque ali são algumas apresentações que faz sobre a vida de Jó. Aqui, nesse junto, vai dar um contexto, tá? Anotem depois, leiam em casa, tá? Eu trouxe uma versão, talvez na frente vai ter outra, mas o importante é a gente entender o contexto, o conteúdo que tem aqui, tá bom? Eu vou lendo, aqui na verdade eu vou dando uns toques para a gente pular, tá bom? Que eu dei umas anotações aqui. Vamos lá, Jó 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. 8 e 9. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Agora, versículo 11 e 12. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? É aqui que eu quero me basear com os irmãos hoje. Por que eu falo que a gente às vezes tem um pouco de receio de passar por Jó? Porque eu tinha, né? E eu creio que Deus, Ele me chamou a atenção para tentar desmistificar, na minha vida, tá? Desmistificar um pouco da história de Jó. E tudo que eu vou falar aqui, não é invenção do João, não é fala ou achismo do João, é palavra. Não é novidade o que eu vou trazer aqui hoje. Não é nada de novo. A gente vai ler e entender. Está tudo escrito. Por isso que é interessante a gente ler em casa, né? A gente lê todo o livro para poder entender. Mas o que eu vou trazer aqui é algo que Deus me chamou a atenção. E não é nada diferente do que Deus já falou e já fala no livro. E a gente foge um pouco de falar sobre a história de Jó. Vamos contextualizar aqui. O livro de Jó, ele é descrito como um livro poético, né? Lá do Antigo Testamento, e ele narra um período da vida de Jó. Porque ele já inicia falando sobre Jó. Falando assim, olha, é um homem que temia a Deus e evitava o mal. E a Bíblia também descreve que ela dá um pouco ali de parâmetros assim sobre Jó, porque ele falava assim, olha, depois das festas que os filhos de Jó faziam, Jó se reunia, chamava os seus filhos e fazia sacrifícios por cada um dos seus filhos, porque ele tinha uma frase que ele falou assim, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado. Então Jó, ele temia o mal, ele não andava com o mal. Também Jó era um homem rico. A Bíblia também não fala muito sobre como Jó chegou até essa riqueza, como é que ele conquistou. Só diz que Jó era um homem muito rico e provavelmente ele estava na nossa visão, na melhor fase dele. Na melhor fase de riquezas, de bens, ele estava bem. Se a gente for olhar, ele estava muito bem. E aí no mundo espiritual, enquanto Jó estava lá, no mundo espiritual, o diabo ele foi de encontro a Deus. E nessa conversa, né, a gente tem Deus falando assim, olha, você viu meu servo Jó? Ele é um homem temente a Deus, temente a mim. E o diabo ele acreditava que Jó tinha um motivo por ter esse temor. E ele, no primeiro momento, ele acreditava que Jó temia a Deus por conta das bênçãos que Jó tinha. Mas, o Senhor abençoou ele tanto, nunca deixou faltar nada para ele. Se o Senhor deixar que eu toque nas bênçãos dele, naquilo que ele tem, ele vai te amaldiçoar. Aí Deus vira e fala, tá bom, então vá lá, toca, faz o que você quiser, mas não toca na vida dele.
E aí Deus permite que o diabo vá e faça o que ele quiser com o que Jó possuía. Jó perdeu riquezas, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo que ele tinha. E aí a gente tem aquela frase clássica de Jó, né? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Tem até aquela música, né? E a Bíblia diz que até aqui Jó não falou nada, não culpou Deus por nada. Então, num outro dia, também não se sabe exatamente o acontecimento de cada ponto. Num outro dia o diabo volta a encontrar com Deus, vai de encontro a ele, e Deus fala, olha, você viu? Continua sendo servo fiel. E aí o diabo vira para Deus e fala assim, olha, se o Senhor permitisse que viesse uma doença sobre a vida dele, ele te amaldiçoaria, porque ele faria qualquer coisa para ter saúde. E aí Deus fala, tá bom, vai lá e pode tocar na vida de Jó, mas não mata ele, pode fazer o que você quiser. E o diabo vai lá e coloca feridas no corpo de Jó, da cabeça aos pés. Feridas essas que a Bíblia descreve como grandes feridas, feridas fortes, né? Feridas essas que faziam que Jó ficasse se coçando com cacos, né? Na Bíblia fala cacos de louça, né? Então ele ficava se coçando, tentando aquela coceira que não passava. E para tentar amenizar um pouco a situação, Jó se cobriu de cinzas, foi para o lado de fora, ficou cheio de cinzas e ficou lá, sentado. É aí também que a gente tem aquela conversa clássica, né, entre a mulher de Jó e Jó, onde ela vira para ele e fala assim, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Né? E Jó, ele fala, não, você está falando como uma louca, né? Por acaso você acha que só Deus, a gente vai ficar feliz porque Deus só vai dar coisas boas? E não vai ficar feliz porque Deus deu coisas ruins também? Ele fala daquele jeito, e a Bíblia também fala, mais uma vez, até aqui, Jó não falou nada para Deus, assim, não reclamou com Deus, não culpou nada a Deus. Depois disso, também não se sabe quanto tempo até então, mas os amigos de Jó ficaram sabendo, 3, né? A Bíblia fala 3, tem um quarto depois, mas o principal que a gente vai falar, os principais amigos agora, são os 3 primeiros. Eles vão visitar Jó, e eles, sabendo do que estava acontecendo, quando eles chegam e vê Jó naquele estado, a Bíblia fala que eles choraram, para fora, assim, aquele choro forte, e a Bíblia diz também que eles se sentaram ali, não falaram nada, e ficaram 7 dias e 7 noites ali, quietos, calados, mas ali perto de Jó. E aí a Bíblia fala que nesse momento, depois dos 7 dias, Jó ele rasgou o silêncio e começou a falar. E o ponto aqui é que a gente não percebe, ou a gente esquece, que Jó, a partir desse momento, ele começou a perder a esperança, e ele começa a culpar a Deus, por tudo que está acontecendo na sua vida. Aqueles 3 amigos, quando você vai lendo, você até entende que eles estão tentando trazer Jó de volta ali, né? Tentar acordar Jó. Só que eles falharam, porque na verdade eles acabam ficando mais bravos com Jó, porque ele estava falando tudo aquilo sobre Deus, e Jó ficava bravo com eles, porque eles não estavam entendendo o que ele estava passando, e ficava uma briga, e eles estavam ásperos, aqueles amigos estavam ásperos ao falar com Jó. E nessas frases ásperas, esses amigos falaram para Jó, assim, você deve estar em pecado, porque para eles, Deus castigava as pessoas que estavam em pecado. Ele falou assim, olha, nunca vi um justo, né, não ser castigado, somente os ímpios, né, aqueles que têm pecado, e pelo castigo que você está tendo, você deve ter o maior pecado de todos. E aí os amigos dele falaram assim, se arrepende, Jó. E Jó ficava bravo, Jó ficava revoltado, porque para ele achava que eles estavam julgando ele ali, e Jó falava e batia os pés, que se fosse um castigo de Deus, Jó era inocente. Ele falou, não pode ser um castigo, eu sou inocente. Vamos ver essas frases? Jó 6, 29 e 30, você vai ver aqui, ó, ele fala assim, ó, conversando com os amigos, reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios?
Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó 10, versículos 6 e 7, ele fala: pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou o culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Jó 13, versículo 18, ele fala: agora que preparei a minha defesa. E aqui é engraçado porque enquanto ele conversa com os amigos dele, ele fala: eu vou preparar minha defesa e Deus vai olhar e vai ver que eu sou inocente. Então para ele, aquele momento todo, ele está preparando a defesa dele. Ele fala: agora que eu já preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Jó 16, 16 e 17, ele fala: meu rosto está rubro de tanto chorar, e as sombras densas circundam os meus olhos, apesar de que não há violência em minhas mãos, e de que é pura a minha oração. Jó 23, versículo 10 e 11, ele fala: mas ele conhece o caminho por onde eu ando, se me puser à prova, parecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Jó, ele tinha uma sensação, uma certeza de que ele não tinha pecado nenhum. Só que o problema dele achar que ele não tinha pecado nenhum, e conforme ele ficava falando que ele não tinha pecado nenhum, ele começou indiretamente a falar que Deus era injusto. Você quer um exemplo? Jó 10, versículo 3, ele fala assim: olha, tens prazer em oprimir-me, em rejeitar as obras de tuas mãos, enquanto sorris para os planos dos ímpios. Ele mais ou menos falou assim: Deus, o Senhor vai me castigar, eu, puro, justo, que não fiz nada, estou fazendo sua obra, enquanto os outros por aí riem. Indiretamente ele estava falando: olha Deus, você está injusto, você não sabe o que você está fazendo. E é aqui que a gente tem um problema com a história de Jó, porque para a gente também há um ponto aí. Como é que pode um homem bom, um homem correto, um homem justo, e justo a ponto de Deus mesmo falar sobre isso? Deus mesmo olhava para ele e falava assim: ele é justo. Deus, quando estava conversando com o diabo, falou assim: ele é correto. Você viu o meu servo? Ele é correto. Ele temia a Deus, ele evitava o mal. Como é que Deus pode permitir ele passar por um problema tão grave, tão grande quanto esse? Ele perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu saúde, o principal, saúde. Tem um momento no texto que ele fala assim: gente, vocês não estão me entendendo. Se eu falo, vocês me julgam, e a minha dor não some. E se eu não falo, vocês continuam me julgando, e eu ainda sinto dor. Então ele estava numa situação que ele queria tirar aquela dor, então ele estava doido ali, né? A gente pode falar dessa forma. Só que para a gente começar a entender um pouco isso, a gente precisa entender algumas coisas, né? Vamos relembrar alguns detalhes aqui. Eu quero primeiro entender por que Deus considerava Jó justo. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar nos nossos conhecimentos, mas também, se vocês quiserem, há um ano atrás, aqui na base, a gente falou sobre a justiça de Deus. E a palavra justo, ela vem de justificado, que também é uma derivação de justiça. E um ano atrás, aqui na base, a gente falou que a verdadeira justiça de Deus não é a justiça retributiva. O que é a justiça retributiva, que a gente já tinha conversado aqui? A justiça retributiva é o seguinte: você me bateu, eu não te fiz nada, você me bateu. Justiça retributiva é, eu posso te bater, posso te empurrar, posso causar um outro mal, né? Porque olha, não faça isso comigo. Mas a gente sabe, a gente já estudou aqui, que essa palavra, no grego, era mispá, ela estava mais atrelada à justiça restaurativa, e não à retributiva. E a justiça de Deus, como a gente já tinha falado, a justiça de Deus, se ela é uma justiça restaurativa, qual que é a justiça de Deus então? Jesus. Jesus é a justiça de Deus, porque Jesus é salvação e restauração. Então a justiça de Deus, ela nunca, jamais vai ser baseada naquilo que você faz, naquilo que você produz, no seu esforço. Você não conquista a justiça de Deus pelo modo como você fala, pelo modo como você vive, pelo modo como você respira, aonde você frequenta. Não, a justiça de Deus, ela é um dom, é graça. E a justiça de Deus, ela é alcançada mediante a fé. Embora Jó
estivesse no Antigo Testamento, ainda Cristo não tinha vindo para vir realizar o plano da salvação. Mas Jó, ele era considerado justo pela fé que ele tinha nas promessas de Deus. Assim como outros. Por exemplo, Abraão. Abraão era considerado justo por Deus mediante a fé que ele tinha nas promessas que Deus tinha feito na vida dele. Pelas promessas longínquas, né? Promessas distantes. Olha, eu vou fazer de uma nação. E foi falando, e Abraão tinha fé nisso. Por mais que Abraão tivesse muitos pecados, Deus considerava ele justo. Elias, por exemplo, outro homem que foi considerado justo, porque além de ter fé, ele seguia os mandamentos. Seguia, não conhecia, ele seguia os mandamentos. Mesmo estando sujeito aos mesmos sentimentos das outras pessoas. Ele foi citado como justo. Isso tudo porque a justiça de Deus, ela é dádiva. É dom. Então Jó era chamado justo porque ele tinha fé de que lá na frente viria um Salvador que traria justiça sobre a terra, a justiça restaurativa. Mas não foi a atitude correta que Jó tomava que o tornou justo, certo? Para a gente se basear, Romanos 4, do 1 ao 5, nós vamos encontrar o seguinte. Então, o que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a ele que tem direito por causa do trabalho que ele fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, ou seja, seja justificada. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Amém? Não foram as obras de Jó, não era o que Jó fazia. Ele tinha fé de que Deus era, do que Deus faria, e isso o tornava justo. Então a gente já sabe agora, por que, né? Jó era justo, por que Jó era considerado justo. Isso já facilita um pouco no nosso entendimento, mas ainda falta, e essa tribulação toda? O que explicaria isso? Quando o diabo estava acusando Jó perante Deus, ele colocou em pauta, ali nessa conversa, ele colocou em pauta as intenções de Jó, as intenções e motivações de Jó. O diabo alegava que Jó só temia a Deus, não por amor a Deus, mas pelo medo. E pelo medo, ele realizava sacrifícios. E por que eu posso te falar que é medo? Porque, olha, Jó mesmo falou. Jó 3, versículo 25, ele fala: olha, aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que me mais dava medo me atingiu. Então, Jó estava com medo. Jó tinha medo. Qual momento Jó estava com medo? A gente não sabe. Mas neste momento, aqui, Jó não temia a Deus por amor. Jó temia a Deus por medo. E implícito nesse medo, estava a falsa esperança nas suas próprias ações. Jó, ele confiava tanto na sua capacidade de sacrificar, e que de maneira implícita ele achava que era isso que justificava ele. Ele achava que ir lá, sacrificar, o tornaria justo, e não Deus o tornaria justo. Ele já tinha transformado essa ação num ritual. Jó não tinha nenhum pecado visível, mas o pecado de Jó era a autojustiça. Jó acreditava que tudo que ele fazia era o que justificava ele, a autojustiça. Isso vai ficando cada vez mais claro, porque quando o homem fala, quando a pessoa fala, e ela desembucha a falar, num problema, ela vai falar aquilo que a minha mãe sempre fala: fala a boca,
o que está cheio o seu coração. Vamos ver aqui, Jó 29, versículo 11 ao 17. Olha o que Jó fala. Fala de Jó. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim, pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinham quem os protegesse. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas se alegravam com meu auxílio. A minha justiça, a minha honestidade faziam parte de mim. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Guarda isso. Eu era olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Jó estava tentando se justificar. Ele tinha muitos motivos, né? Ele falou, eu fiz tudo isso. E não para, isso aqui é só um pedaço. Quando vocês forem ler em casa, vocês vão vendo que Jó se fala assim, Jó, que arrogância, cara. E ele vai tentando se defender e falando, não faz sentido. Eu sou um homem justo. E a gente replica esse discurso. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu oro tanto. Eu estou jejuando, Deus. Parei essa semana para jejuar. Eu leio a palavra. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou fazendo. Não é justo isso comigo. Eu falei, Senhor, mas eu estou realizando a sua obra. Por que o Senhor deixou que isso viesse para acontecer na minha vida? Vou te falar um negócio. Você tentar enganar a si mesmo com argumentos religiosos não vai te tornar justo. Isaías 64:6, ele fala um negócio assim. Ele fala que a justiça própria, ela é um trapo sujo. A justiça própria é um trapo sujo. Por isso que eu falei para vocês guardarem o que Jó falou, né? A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim, era como a minha roupa. Isaías ele fala, a justiça própria é um trapo sujo. E quem veste não está coberto, está nu. Então, a justiça própria não te faz nada. Você não está coberto, você não está protegido. Quando você nasce de novo, você passa a ser a justiça de Deus em Cristo. Você não é mais um pecador quando você nasce de novo. Pela fé em Cristo, o que Ele fez por você, você é a justiça de Deus. Jesus, Ele torna a nossa justiça quando a gente recebe Ele como Salvador das nossas vidas. Quando a gente confessa os nossos pecados a Deus. Quando a gente confessa que a gente precisa de Jesus, quando a gente precisa de Deus na nossa vida. Aí Ele se transforma na nossa justiça. Na antiga aliança, o pecado ele é coberto pelo sangue. E a fé no derramamento do sangue o tornava as pessoas justas. A fé na promessa que viria, no sangue que viria a ser derramado, que era Jesus, também era isso. Era isso que tornava aquele povo justo. E na nova aliança, Cristo realizou esse plano, esse sacrifício. O Cordeiro de Deus, ele limpou todos os pecados e agora a sua natureza não é mais pecaminosa. Ela não é mais corrupta, porque você deixou o velho homem para trás. Você é um novo homem, uma nova mulher. E a nova mulher e o novo homem é justo e santo. Só que deixa eu te lembrar, não é você que se tornou santo, ou não é você que se tornou justo pelos seus próprios esforços. Não é o fato de você, eu desci as águas, eu me tornei justo. Não, é a sua fé em descer as águas. A gente, o do batismo do Edinho, né, a gente brinca que foi o batismo Nutella, né? Porque foi numa banheira de água quente, aqui dentro e tal, né? A gente brinca, é Nutella, né? Os raiz mesmo, né? Na água gelada, o raiz mesmo, o pessoal que se batizou nos lagos, represas, essas coisas, né?
Mas não é o lugar, não é no lago, não é, não, tem que ser lá no Jordão, não é na piscina lá, não é aqui, esse não é o problema, isso não te... O Edinho, por exemplo, vou pegar o exemplo dele, o Edinho não é menos justo do que você que se batizou numa piscina com mais gente, porque ele se batizou aqui numa banheira. É a fé que o Edinho tem que o torna justo, a fé que ele tinha na ação que ele fez, o tornou justo. É isso, não é as suas ações, não é o que você fez, não é as suas tentativas. Ou seja, ser justiça de Deus significa que você acredita que a obra de Deus ela é suficiente na sua vida, e que ela é única, e tem que ser recebida pela fé. Se você é justiça de Deus, você tem que crer nisso. Vamos voltar novamente para Jó? Talvez isso ainda não responda a pergunta. Ok, eu sei que Jó não estava muito bem, eu sei por que Jó era considerado justo, mas ainda assim, por que ele passou por tudo isso? Vamos ler Romanos 8, versículo 28, fala lá o seguinte, olha: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro ponto que eu preciso esclarecer: não foi Deus que deu doença para Jó, não foi Deus que tirou as bênçãos ali da vida de Jó, não foi Deus que tirou os filhos de Jó. Satanás que fez tudo isso, com permissão de Deus. Então não é Deus que foi lá e castigou, não foi isso. O diabo foi lá, permissão de Deus, mas o diabo foi lá. O que nos pega aqui é entender por que Deus permitiu que Satanás fosse até lá. E para responder isso, quero ler Jeremias 18, versículo 4 ao versículo 6. Que quem estava aqui no culto de missões, ouviu. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A Fernanda no culto de missões, ela trouxe aqui na igreja uma palavra baseada no oleiro. E uma palavra incrível. Quando você usa tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, como barro nas mãos do oleiro, você consegue entender mais do que Deus está fazendo. Deus, ele permite situações que te tiram da zona de conforto, porque ele quer trabalhar em você. Como barro nas mãos do oleiro, às vezes, como a Fê já tinha falado, se o vaso, na hora que o oleiro está fazendo, se ele está com meio torto, aos nossos olhos pode parecer impecável, mas ele está um pouquinho torto, com uma rachadura, o oleiro não vai lá e remenda, o oleiro não vai lá e tenta consertar, o oleiro amassa, quebra e refaz. Ele não remenda porque isso deixa o vaso frágil, ele precisa fazer de novo, ele precisa consertar do zero. Isso acontece na nossa vida, foi o que aconteceu com Jó. Eu acredito de fato que Jó começou uma caminhada com Deus muito boa, de uma forma genuína, íntima, só que com o passar do tempo, o medo foi tomando conta da vida dele, e o medo tomando conta da vida dele, abriu uma brecha, para que ele achasse, para que Satanás começasse a colocar na mente dele: faz isso porque você vai poder ser justo, faz aquilo que você vai ser perdoado. Ele começou a criar um ritual, e ele começou a se esquecer quem ele era, filho de Deus, justo por Deus, pela fé em Jesus, que ainda viria, mas pela fé. Então Jó, aconteceu isso tudo na vida de Jó, para que Deus pudesse trazer Jó de volta à realidade. Falei assim: olha, sua justiça não vale nada, o que você faz, para mim tanto faz, eu não me importo com o que você está fazendo aqui, para mim isso não interfere.
O que te torna justo é se você crer no que eu estou falando. Se você crer nas promessas que eu te fiz. Deus queria lembrar, falar assim, de você não vem nada. Não é mérito teu. É pela graça. Eu tive um momento na minha vida, e eu já contei, mas quero relembrá-los, que eu passei por algo muito menor, uma escala bem menor, mas assim, dá para tirar a mesma conclusão. Quando eu saí da faculdade, eu já saí com um emprego. Na minha faculdade, graças a Deus, desde o final do primeiro semestre, eram 8 semestres que eu tinha, desde o final do primeiro semestre até o último, eu sempre tive um estágio. Então eu sempre consegui um trabalho. Meu primeiro estágio foi, para quem não sabe, eu trabalho com programação, né? TI. Então meu primeiro estágio, como era uma formação ainda, eu consegui na área de sustentação, né? De suporte ao cliente. O que esse cara faz? É aquele cara que você fala, arruma minha impressora. É ele, entendeu? Ah, arruma meu monitor. Meu teclado quebrou. É esse cara. Suporte ao TI. Então eu trabalhava de suporte. Meu contrato era de 1 ano. Eu comecei a ter alguns problemas com o meu chefe. Não porque eu estava fazendo algo de errado. É porque ele estava meio esquecendo das coisas. Tinha momentos que ele falava, se não tem nada, não tem problema você estudar para a faculdade. Beleza. Aí eu fiquei estudando para a faculdade nos momentos que não tinha de fato nada. Eu perguntava assim, galera, tem algo que eu posso fazer? Pessoal, não tem nada, hoje está tranquilo. Eu ficava estudando. Teve uma primeira reunião. Ele falou, eu olho para o João está só estudando, não está fazendo nada. Eu falei, beleza, vou arrumar alguma coisa. Aí eu caçando alguma coisa, o pessoal falou assim, olha, tem uns computador parado lá, que geralmente é bom já deixar tudo formatado, tudo pronto, porque geralmente quando entra colaborador novo, você já entrega a máquina prontinha, zerada. Eu falei, deixa comigo. Só que para fazer isso a gente tinha que ficar num lugar, não sei porque era lá, mas era um lugar de máquinas, né, que a gente chama do CPD. É um lugar de máquinas que tem a parte de rede, toda a estrutura de servidor e tal, e tinha uns computadores velhos lá. Então eu fiquei lá e tinha uma bancada, tinha telefone, era uma estação de trabalho, mas era só eu que estava lá. Então eu subi e ficava lá. Segunda reunião. Quando eu preciso do João, ele não está na empresa. Eu falei, como é que eu não estou na empresa? Eu estou lá em cima, né? E aí acabou que não estava muito bem nossa relação. Não é o foco esse, mas eu queria contar. Por quê? Porque aí ele decidiu que ele queria encerrar o contrato comigo. Antes de 1 ano. Eu falei, tá tudo bem. Na verdade até me deu uma felicidade. Eu falei, que bom. Porque aí ele está quebrando o contrato, ele tem que pagar algumas coisas a mais, então tá tudo bem, né? Não demorou 1 mês. Eu fiz uma entrevista para estágio também no Tribunal de Contas. Eu lembro até que foi muito incrível, porque assim, eu cheguei no horário, não estavam lá. Aí eu falei, tudo bem, eu vou dar uma volta, vou ver se eu tomo um café. Era lá na Sé. Eu vou ver se eu tomo um café e eu já volto aqui. Aí eu fui, dei uma olhada, falei, não, acho que não vou tomar café não, deixa quieto. Voltei, o pessoal já estava lá, já estava fazendo prova. Oh, meu Deus. Em menos de 5 minutos o pessoal já chegou e eu cheguei no horário. Não podia subir porque o cara não estava. Aí eu subi, o pessoal já estava fazendo a prova. Aí eu peguei, sentei, ele me explicou, né? Ele falou, assim que você terminar, você vai lá e fala, pode levantar, entregar a prova e a gente faz um bate-papo. Eu falei, beleza, comecei a fazer a prova, era conhecimentos... Não era gerais, não, era só lógica, matemática e programação, só isso. Que aí eu ia trabalhar com programação mesmo. Aí eu fiz lógica, beleza, matemática, fichinha, cheguei na programação, tranquilo, A última folha era maior, ela falou, escreva, eu vou falar, mas não vou explicar com detalhes, mas escreva uma função de Fibonacci para calcular Fibonacci e tal, em qualquer língua que você quiser, em qualquer linguagem que você quiser. Eu falei, vou fazer em Java, que é o que eu já estava conhecendo. Aí eu falei, beleza, fiz em 3 linhas. Era uma folha de sulfite inteira que eu tinha, eu fiz em 3 linhas. Podia ter feito em 1, mas eu falei, não, vou fazer em 3, para ter mais certeza. Aí eu terminei. Quando eu terminei, eu olhei para todo mundo fazendo texto, sim. Eu falei, gente, eu estou errado, né? E eu ainda fiz a caneta, então não tinha nem como corrigir alguma coisa. Aí eu falei, vai, seja o que Deus quiser. Fui, entreguei, fiz a entrevista. No dia seguinte, ele me aceitou. Me chamou, fui trabalhar. Trabalhei 2 anos por lá, tudo mais. E foi uma bênção. Depois, no fim da faculdade, já estava perto de encerrar as coisas, já não dava mais para pegar estágio,
né? Porque precisava da faculdade para poder estagiar, e já estava acabando e tudo mais, eu consegui um trabalho. Eu falei, nossa Deus, olha que beleza. Entrei na faculdade, tomo um estágio. Saí do estágio injusto, né? Injustamente, toma outro estágio. Saí do estágio, toma um trabalho. Eu falei, nossa, que beleza, eu sou muito bom nisso. É. Aí tá bom. Aí comecei a trabalhar. Aí aprendi na prática que existem os 3 meses de experiência. Benditos 3 meses de experiência, né? No meu 3º mês de experiência, chegou, falei, então, a gente não vai mais poder seguir com você. Aí eu fiquei tão triste, porque eu não fiz nada de errado, estava indo tão bem. O colega que me indicou, ele ficou bravo com o chefe na época. Tanto que depois aconteceu uma questão com ele, que ele também saiu. Então a empresa não estava muito bem. Aí eu falei, tá bom, tá tudo bem. Daqui 1 mês eu consigo um trabalho, né? 1º mês, nada. Não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir aqui no próximo mês. Próximo mês, nada. E próximo, nada. E o próximo, nada. E o próximo, nada. Eu passei 7 meses, 7, 8 meses, desempregado. E meu pai, desde pequeno, me ensinava sobre cuidado com dinheiro, então eu guardava bastante. Aquilo que eu não usava, eu sempre guardava. Eu tinha uma reserva, e eu via essa reserva diminuindo. Por mais que eu ainda não tivesse nada, nenhum compromisso, nenhum a fazer, eu via essa reserva diminuindo, e eu ficava triste, e aí já cheguei em momentos e falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo fazer comigo? O Senhor quer que eu fique desempregado? Eu tenho um diploma e vou ficar em casa? O que eu vou fazer, Deus? O que o Senhor quer? O Senhor me abençoou tanto e agora o Senhor parou de me abençoar. E aí foi passando o tempo, até que chegou um momento que algo tocou no meu coração. Eu falei assim, então, o problema é que você estava muito confiante em você mesmo. E não é você. Nunca foi você o problema. Quer dizer, nunca foi você a solução. Não foi você que conseguiu, fui eu que te dei. Não foi você que conseguiu ficar 2 anos com um chefe que só falava bem de você. Fui eu que fiz isso com você. Não foi você que sozinho que eu já contei também, não foi você sozinho que teve um sonho sobre um código para resolver uma situação. Fui eu que te dei esse código. Fui eu que te abençoei. Eu falei assim, então não é você que vai conseguir esse emprego. Aí aquilo caiu para mim, eu falei, desculpa Deus, me perdoa, eu não sou nada. A partir daquele momento, até hoje, eu tenho comigo essa questão de que eu não sou nada, não posso. Já brinquei aqui falando assim, eu mesmo não entendo os códigos que eu faço. Às vezes é mais confuso para mim ler os códigos. O pessoal, a Fê vem em casa e fala, nossa, você é muito inteligente. Eu falei, não sou, às vezes eu não entendo. Não é eu, não, é Deus. E Deus foi falando comigo, falou assim, não é você que vai resolver isso, sou eu. Aí a partir daquele momento eu falei, tá bom Deus. Eu entreguei, falei assim, tudo bem Deus, o que o Senhor quiser. Então eu vou começar a parar de me preocupar, eu vou cuidar dos outros assuntos. Eu já queria tirar a carta mesmo, estava esperando terminar a faculdade para tirar a carta. Falei, vou tirar a carta agora, vou seguir minha vida. E fui usando as reservas, estava fazendo curso de inglês. E fui usando as reservas e só avisando Deus. Falando assim, olha Deus, mês que vem acabou meu dinheiro, hein? Acabou, mês que vem chega, não tem mais nada, e aí é chorar para o meu pai, para minha mãe, para pedir ajuda ali financeira, né? E aí, eu já tinha feito uma entrevista na empresa onde eu estou hoje, eu já tinha feito uma entrevista que eles já tinham conversado comigo, e um detalhe, eu sempre ia para a entrevista e eles falavam assim, olha, gostei de você, seu currículo é legal, é um menino bom. Teve uma entrevista que eu fiz que era com uma pessoa, era uma mulher, ela era crente. Eu falei, hoje? Ela é crente? Eu falei, hoje? Aí ela, nossa, eu gostei muito de você. Ela perguntou, o que você faz? Eu falei, eu toco, né? Aí você já lista, né? Aí eu toco, lá a gente está envolvido com os jovens, a gente faz as coisas, a gente trabalha bastante na igreja. Que legal! Mas não dá para seguir com você, né? Eles sempre faziam isso. Você é muito bom, mas não dá para seguir com você. E essa que eu já tinha feito, eles na época falaram, olha, não dá para seguir com você, o cargo não é o teu perfil, mas eu vou guardar o teu currículo e quando tiver um perfil igual ao seu, a gente te liga. E aí eu tinha esquecido. E aí depois que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, essa empresa me ligou e falou assim, então, a vaga está aqui, você é o perfil certo, bora? Eu falei, bora, mas vamos ter que fazer entrevista? Não, você já fez.
É só vir aí, tal dia, tal, assim, e aí fluiu. Estou aí, nem sei, 5, 6 anos já, na mesma empresa, né? Graças a Deus. Então, esse cenário, muito menor do que Jó passou, muito menor mesmo, mas impactante na minha vida, né? Nesse cenário, Deus me permitiu a reconhecer o que aconteceu comigo. Situação difícil, situação difícil. Eu não estava correndo questões, né, perigos financeiros, né, não tinha casa própria, não tinha contas tão altas a pagar. Mas Deus permitiu uma situação dessa, não porque Ele me odiava, não porque Ele olhou para mim e falou assim, castiguei, joga não é raio, né, que Deus joga, né, seria Zeus, né, mas na nossa imaginação, raiozinho, na vida dele, nada demais agora, nada vai dar bom agora. Não, porque Deus queria tratar alguma coisa comigo. Deus queria falar assim, olha, na sua vida, não só espiritual, mas na tua vida financeira, não é você, sou eu. Você tem que viver em mim. E como a gente pode viver, então, mediante a tudo isso? Quero ler com os irmãos, Romanos 1, versículo 17. E aí a gente vai entrar no nosso tema. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A resposta de tudo é você viver pela fé. Porque fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Viver pela fé, então, significa que a nossa verdadeira justiça e confiança em Deus não se apoiam às circunstâncias externas. Você entendeu? A nossa verdadeira justiça e confiança em Deus, ela não se apoia em coisas externas. Não é posses, bens materiais, resultados imediatos, pessoas, lugares. Quando você vem para cá, não é você vir aqui que te garante salvação. Você vem para cá para comunhão. Você vem para cá para juntos a gente ouvir a palavra de Deus. Você não vem para cá para ser salvo. Se você acha que é isso, dá tempo de correr atrás. Dá tempo da gente mudar. Não é as coisas que você tem feito. Assim como Jó aprendeu. Porque depois de um longo tempo, aí um resumão final, vem, esqueci o nome dele, Biliú, acho que é o nome, Biliú, né? O mais novo, amigo ali, falou assim, olha, é incrível isso. Ele vira e falou assim, olha, eu esperei os idosos falarem, porque eu achei que os idosos iriam trazer coisas pela quantidade de tempo vivida, trariam coisas boas, mas vocês não souberam confrontar Jó, e Jó, você não ouviu eles, então vocês dois estão errados, deixa que o mais novo vai falar. Ele fala, e Jó, você vai me ouvir. Ele tem acho que uns 10 versículos que ele fica falando, Jó, você cala a boca, porque você vai me ouvir. E ele fala assim, amigos, não é vocês que tinham que dar uma resposta para eles, vocês tinham que ter falado para eles que a resposta deles é Deus. E Jó, pelo amor de Deus, você está confiante demais em você. Esse amigo que revela para ele o pecado dele, e logo depois Deus vem falar com ele, e fala com os amigos também. Assim, já que você é o bom mesmo, onde é que você estava quando eu fiz a terra? Já que você sabe muito, o que você estava fazendo quando eu fiz as águas, os animais, coordeno e comandei todos os seres viventes da terra? Onde é que você estava? E aí Deus, ele fala ali, Jó fica sem palavras, fala, Deus, agora que o Senhor falou dessa forma, vendo as suas grandezas, eu sei que agora eu te conheço. Aí de fato, aquela frase agora faz sentido, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, porque ele estava preso nas coisas, na religião, nos rituais,
Fala, agora eu te conheço de estar com você. Não só de ter passado a experiência, mas porque ele de fato entendeu que não era ele que era justo por ele mesmo. Era Deus que o justificava. Então, nós, como Jó aprendeu, nós também somos chamados a viver com a certeza que a nossa identidade e segurança está em Cristo. Isso significa, então, que independente da dificuldade que você está passando, ou da dificuldade que você vai passar, você tem que se lembrar que nós somos justificados e amados por Deus. E a gente mede a nossa paz, a nossa felicidade, as condições externas, e a gente não pode. Aquele do carro, né, que eu brinquei, que eu comentei na casa, a um primeiro momento eu falei, eu vim agora aqui, acabei de falar, olha o que eu tinha falado lá. O Jefferson tinha trazido uma dinâmica e ele falou olha, qual lei você inventaria? Eu tinha falado exatamente isso. Falei assim, eu queria inventar uma lei que as pessoas não pudessem sair de suas casas se elas não estiverem felizes. Porque uma pessoa que sai da sua casa infeliz, ela estraga a vida dos outros. Né? E a gente deu risada e tal. E de fato, né, quando uma pessoa vem triste, infeliz, brava, né, você acaba ficando ali, né, pegando. O que aconteceu? Alguém saiu infeliz, né, triste com alguma coisa na vida, riscou meu carro e eu fiquei triste ali também. E a gente mede. A minha paz, ela oscila de acordo com o que as outras pessoas estão fazendo? Não pode. A minha paz, ela oscila se eu tenho dinheiro ou não tenho? Não pode. A minha paz, ela vai oscilar se eu tenho emprego ou não tenho? Não pode. A minha paz, ela vai oscilar porque as pessoas estão falando? Não pode. A minha paz, ela tem que estar ligada, as coisas da minha vida, elas têm que estar ligadas à fé que eu tenho em Cristo. A minha esperança não é nas minhas obras, é na obra de Cristo na minha vida. Ou seja, confiar em Deus, você precisa fazer, mesmo quando não está fazendo nenhum sentido para você. Eu não sei o que está acontecendo, então você tem que confiar em Deus. Porque não vai dar para entender. Tem coisas que não agora. As dificuldades que a gente passa, elas podem ter um propósito muito maior para moldar o nosso caráter. E ela fortalece a nossa fé. A experiência de Jó, isso é muito importante, porque a experiência de Jó passou, não é um sinal que a gente está fora da graça, ou que Jó estava fora da graça de Deus, mas ela é um sinal que pode ser uma chance da gente crescer na fé e crescer em entendimento. O que Jó passou não significava que ele estava fora da graça, mas ele precisava aprender alguma coisa, e essa coisa só podia ser alcançada se ele passasse por aquilo. A gente é teimoso, tem coisa que não adianta só falar, tem coisa que a gente precisa bater cabeça, sabe? Tem muitas coisas na minha vida que eu brinco e falo assim, olha, dava para aprender de outra forma, mas eu fui lá e bati cabeça, né? Fui lá e, era isso mesmo, né? Então viver também pela fé significa que a gente tem que acreditar nas promessas de Deus para o futuro. A gente já falou sobre isso aqui. Promessa de Deus todos nós temos. Pode ser promessa específica para a sua vida, que só você sabe, de fato, quais são as promessas específicas para a sua vida, mas a promessa geral, que nós um dia estaremos com Jesus lá no céu. Vida eterna, isso é promessa. Mesmo que não tenha nada, mesmo que Deus, que eu acho muito difícil, que Deus nunca, não te prometeu nada específico para você, mesmo que isso aconteça, se baseie na tua vida eterna. Se baseie aonde você vai estar. Eu quero fechar, e aí eu vou trazer um pensamento talvez, que você pode estar passando assim, passou de relance, você olha, é loucura isso que você está falando. Aí eu quero ler uma coisa para os irmãos. 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O que eu quero trazer como reflexão aqui, meus irmãos, para as nossas vidas? Viva pela fé. Viva pela fé. Meu pai, ele ficou, a gente estava conversando agora há pouco, ele virou e falou assim, eu estou mais bravo que você e nem foi meu carro. Aí
Aí eu falei, meu amigo, é que você não sabe o que o Senhor falou comigo, cara. Você não sabe o que Deus falou comigo. Quando tudo parecer escuro, quando nada fizer sentido, quando você não encontrar lógica nas coisas, é aí que você tem que viver pela fé. Às vezes você vai dar passos no escuro mesmo. Você só vai ouvir a voz de Deus. Agora vai para frente, agora para, vira para a esquerda, agora vai, reto, agora para, espera um pouquinho, vira para a direita. Em vez de você tentar encontrar lógica, procure entender o que você pode fazer para melhorar. Procure entender o que Deus está querendo falar com você. Procure entender as coisas que você pode mudar, mas procura fazer tudo isso pela fé. Tem um comediante que ele fez uma reflexão, ele teve uma reflexão muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, imagina que vocês estão numa floresta, vocês estão fazendo uma caminhada na floresta, e de repente, você está andando lá, uma cobra te picou, pá, picou aqui, você não sabe, cobra, se é peçonhenta ou não, qual a primeira medida que você toma? Meu Deus, se tiver com ajuda ainda, fala, pelo amor de Deus, liga para a ambulância. Você vai tomar algumas medidas para a sua saúde. Agora, em algum momento você vai, cadê essa cobra infeliz? Aí você vai, acha a cobra e fala, por que você me mordeu? Você não vai buscar a cobra para perguntar o porquê. O que a gente tem que fazer com isso na nossa vida? Quando você estiver passando um problema, não vai procurar o motivo dele. Não vai tentar entender, mas o que aconteceu, o que houve, qual foi o problema. Não procura. É um momento de você parar, falar assim, beleza, o que está acontecendo com a minha vida? Você tem que parar de perguntar por que está acontecendo isso comigo, e perguntar o que eu preciso fazer para passar por isso de forma transformada. Eu te garanto que quando você começar a aprender a fazer esse truque de perguntar, de tentar entender o que você precisa fazer, os problemas eles vão, terminando. Vai ter problema, irmão. Nossa, vai ter muito problema. Mas aí vem um problema, acaba, aí depois vem outro problema, acaba, você vai vivendo de fé em fé, não de problema em problema, de fé em fé, de fé em fé. Resumindo, Deus permite tudo o que for para o seu bem. Tudo o que for para o seu bem, Deus vai permitir. Vai ser uma coisa boa? Muitas vezes, né, é legal ter uma coisinha boa. Mas às vezes é coisa que para a gente é ruim. Mas é para o seu bem. Tem algum propósito aí. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Tudo nessa vida é temporário. As lutas, as dores, tudo é passageiro, mas a nossa fé ela é eterna. A nossa fé está em algo que tem que ser eterno, que é eterno. E vamos parar, vamos deixar de lado a reclamação e viver pela fé. Confia que Deus está no controle. Confia que Ele conhece todos os propósitos para a sua vida. Por que aconteceu com o carro? Não sei. Sinceramente, a primeira coisa que hoje eu olho e falo assim, era para desestabilizar. Eu tenho certeza que a gente está fazendo algo de Deus ali naquela cesta. Você entendeu? E era para desestabilizar. Mas tem algum por trás? Eu prefiro às vezes nem saber, sabe? Olhando até para o passado, estava conversando com meu pai. Porque essa troca, né? A gente foi eu já estava mais tranquilo e eu fui tentando falar assim, fica tranquilo, cara, vai se acalmando, né? E a gente conversando, eu estava falando assim, cara, você olha lá para o passado, que bom que só arriscaram o carro, porque se fosse lá no passado, matariam a gente. Vocês estão pregando? Pshim, toma. Como a Joyce fala, faquinha. Então que bom que só foi o carro, não foi nossa saúde. Que bom que só foi o carro e não foi a casa do Edinho. Que não foi o carro do Edinho. Que bom foi um vídeo também que a gente viu, uma criancinha com câncer. E o pai dela fazendo uma entrevista com ela. E ele fala assim, por que Deus te deu câncer? Aí ele fala, porque eu sou especial. Aí ele, você é especial? Ele falou, eu sou especial, Deus me escolheu. Eu falei, mas por que Deus te escolheu? Ele falou assim,
Deus me escolheu, e eu sou feliz porque Ele me escolheu, e não escolheu minhas irmãs, porque eu não queria ver elas passar por isso. Que bom que Deus me escolheu, sabe? Então, assim, eu não sei o motivo, mas que bom que foi só isso. E isso resolve, isso passa. Os problemas na nossa vida também passam. Essa situação, muito pequena. O que Jó passou, isso aí está lá embaixo, né? Dos problemas, isso aí, menor deles. Mas vão existir problemas que vão tentar tirar a tua paz, que vão tentar ali mexer com você. E você tem que olhar e falar assim, beleza, o que eu preciso aprender? É autojustiça que eu estou tendo? Eu não quero mais ter autojustiça. Jó era autojustiça. Ele acreditava que as coisas que ele fazia o tornava ele justo. Então a gente tem que parar de reclamar um pouco e viver pela fé. Amém? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra, Deus, te agradecemos por este exemplo que o Senhor nos deixou aqui na tua palavra, Pai, sobre a vida de Jó. Hoje entendemos, Pai, que às vezes existem problemas que estão muito ocultos que nem nós vemos. E nós entendemos, Pai, que às vezes os problemas que acontecem ao nosso redor, que os problemas que estão acontecendo em nossas vidas, são situações que não vieram para nos matar, que não vieram para nos esmagar, mas vieram para nos transformar para algo melhor. O que eu te peço hoje, Deus, não é entender o que está acontecendo. Eu não quero te pedir, Deus, para o Senhor explicar as situações. Eu não quero te pedir, Senhor, para que você facilite o nosso entendimento. Eu só quero te pedir uma coisa, Pai, que o Senhor nos mostre aquilo que nós precisamos fazer, ou que precisamos mudar, para sair de forma transformados, Deus. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor trate em nossos corações, que o Senhor vá a fundo, Pai, em nossas vidas, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra, e nos ajude, Deus. As situações, elas são difíceis, e queremos passar por elas. Fica conosco, Pai, nos dê a mão, e nos mostre o caminho e a direção que devemos seguir, Deus. Nos ajude, Deus, a viver de fé em fé, a ter uma vida não pautada nas lógicas do mundo, mas ter uma vida pautada na sua, Deus. Ter uma vida pautada nas Tuas palavras. É isso que te pedimos, Pai. É isso que nós te agradecemos pela palavra de hoje. E te pedimos, Deus, para que o Senhor continue falando conosco essa semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Deus, amém?